Quando o assunto é corrupção, nunca é demais lembrar dois números impressionantes. Os brasileiros devem mais de 1 trilhão em impostos à Receita Federal. Por outro lado, o governo federal e os estados devem 100 bilhões aos cidadãos, isso em precatórios que não foram pagos. As surpresas nunca acabam. O jornal O Estado de São Paulo revela: quando depôs há tempos no Ministério Público, já há anos, Marcos Valério entregou uma lista com 79 nomes. Mas essa lista de Valério não é de petistas, não diz respeito ao chamado mensalão do PT. Essa lista é sobre o mensalão do PSDB de Minas. Numa carta enviada ao jornalista Luiz Nassif, reproduzida no Estadão de ontem, hoje tem minha matéria, Marcelo Leonardo, advogado de Valério, diz que Valério entregou uma lista com os 79 nomes de parlamentares e ex-parlamentares. Lista com os valores e os recibos do chamado mensalão do PSDB. Fato esse, o dos 79, que estranhamente seguia inédito nas manchetes, apesar de tanto tempo. O advogado de Valério acusa o ex-procurador-geral da República, Antônio Fernando de Souza, de ter usado 2 pesos e 2 medidas. Diz ele, no caso do mensalão mineiro, ele, procurador, não ofereceu denúncia contra os deputados, por entender que era Caixa 2 eleitoral e que o crime já estava prescrito. O mesmo procurador entendeu e encaminhou de maneira diversa o caso do PT, diz o advogado de Marcos Valério. Essas são denúncias e casos nacionais. Vamos a um exemplo municipal de impunidade e de esculhambação. João Henrique é prefeito de Salvador desde 2005. O Tribunal de Contas dos municípios reprovou as contas do prefeito nos anos de 2009 e 2010. O tribunal julga até dia 15 de dezembro agora as contas de 2011. Pelo que já se sabe, o caminho é o mesmo. Contas reprovadas pela maioria do Conselho. O que falta é a Câmara de Vereadores confirmar ou não, ou rejeitar a rejeição das contas de 2009 e 2010, o que pode deixar João Henrique inelegível. Dos 41 vereadores, a oposição tem 9 e teria 14 votos pela rejeição. João Henrique é avaliado entre os prefeitos das capitais como o pior prefeito do Brasil. A Câmara, assim como o Executivo, tem um histórico de, digamos, simbiose com empreiteiros de Salvador. Nos últimos anos, a cidade foi vítima de um estupro imobiliário devastador. Por que os vereadores não rejeitam as contas de João Henrique ou não recusam a rejeição? Dos 41 vereadores, 21 não foram reeleitos. Entre eleitos e não eleitos, muita gente precisa cuidar da vida. E é aí que entra o faz-me rir. Faz-me rir é a expressão surgida numa operação da Polícia Federal na Bahia. Num grampo, alguém pedia ao corruptor um faz-me rir. A expressão é essa. Pois bem, o blogueiro Eric Issa, da Rádio Metrópole de Salvador, informa: a votação na Câmara ainda não anda porque não se chegou até agora a um acordo sobre o faz-me rir. Segundo Eric, vereadores reclamam abertamente. Tendo como desculpa a Copa do Mundo, a Câmara aprovou no final do ano passado, quase no Réveillon, uma lei que ampliou o estupro imobiliário. Foi um escândalo. Mas até hoje a rapaziada na Câmara não viu o acordo faz-me rir anterior. Por isso a votação não anda agora. Boa noite.